Olá, tudo bem? Aqui Givanildo Alves, mais uma vez, com o nosso podcast Fé Ilimitada. Estamos aqui ao nosso lado, o nosso irmão Felipe, e hoje, com muito prazer, com muita alegria, queremos a sua audiência. Você é o principal nesse podcast. O que fazemos aqui é para trazer informações, para o seu conhecimento aumentar no âmbito espiritual, sobretudo. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de inscrever em nosso canal, curtir, comentar e divulgar esse trabalho. E a nossa meta, o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos. E contamos com a sua audiência. Que Deus abençoe você, a sua família, os seus projetos, a sua vida espiritual. Este é o nosso podcast Fé Ilimitada. Ao meu lado, nosso companheiro Felipe Diniz, esse é o homem. Amém. A paz do Senhor a todos. Que Deus continue abençoando a cada um. Abençoando a vida de Giva, que tem estado conosco aqui nestes vários podcasts, né? De muitos que virão ainda. De muitos que virão, se Deus quiser. Estamos hoje num podcast especial. É temático, né? Temático, especial para o momento que nós estamos vivendo agora do final do ano. Então é um podcast especial de agradecimentos. Sim, né? É verdade. Falando sobre o Natal, o verdadeiro sentido do Natal nesta noite. E que Deus ele possa e venha te abençoar, tirar todas as suas dúvidas. Qualquer coisa, comenta aqui no vídeo que a gente vai estar respondendo e, dentro do possível, tirando todas as suas dúvidas. Mas, como de costume, nós queremos ler aqui um versículo antes de iniciar com o nosso convidado. Ler no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 2, o versículo 7, que diz: E deu à luz a seu filho primogênito, e o envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então não tem como falar do Natal sem falar do principal personagem desta data tão maravilhosa, que é o nascimento do nosso Salvador. Que Deus venha te abençoar. E eu quero apresentar o nosso convidado aqui, nosso irmão Alan Felipe. Este abençoado que nós conhecemos já há algum tempo, né? Uma bênção para nós. Queria já lhe agradecer também pela disponibilidade de aceitar nosso convite. E antes de entrarmos no tema, nós queríamos conhecer um pouco sobre quem é Alan Felipe. Amém. Pode ficar à vontade. Paz do seu irmão Givanildo, paz do seu irmão Felipe e a toda a nossa audiência. Quero primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui conversando com vocês, sabendo que também outras pessoas estarão nos assistindo com essa proposta de sermos edificados e com um tema especial como este, que fala sobre o Natal, que é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, como já foi dito, eu me chamo Alan Felipe, sou servo do Senhor Jesus Cristo, congrego na Assembleia de Deus, mais precisamente na congregação do Valentina 1. Eu hoje estou como líder de jovens na minha congregação, faço parte também da liderança setorial da minha igreja e também sou professor de escola bíblica da classe de adultos e de jovens e também faço parte da direção da escola bíblica. Contudo, estamos aqui com aquilo que o Senhor nos deu para servirmos ao Senhor da melhor forma. Glória a Deus. O homem é envolvido. Louvamos a Deus por sua vida, meu irmão. Amém. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe a sua família. Casado com a nossa irmã Débora, né? Isso, casado com a Débora, pai do Daniel. Daniel, qual é por a idade enquanto. Daniel? Daniel vai fazer 3 anos, está com 2 anos e 10 meses. Tá um bebê, coisa boa, coisa boa. Meu amado, sabendo que o homem lida com a escola bíblica, eu acho que a Assembleia de Deus, ela cresceu com esse vínculo muito forte com o ensinamento. A escola bíblica, a maior escola teológica do mundo, não é? Isso mesmo. A maior escola teológica do mundo tem um papel fundamental para o crescimento, sobretudo das crianças. Crianças, pré-adolescentes, adolescentes,
adultos. E este assunto de hoje, um assunto temático, já falamos também em escola bíblica, e a gente sabe que é importante este assunto, irmão Felipe, porque a gente está falando do Natal. Isso. Dia 25 agora se comemora o 25, que é o dia de Natal. Isso. Quando a gente fala de Natal, a palavra em si já dá uma conotação de nascimento. A gente está falando, o próprio irmão Felipe leu, em que Lucas registra o nascimento do Filho de Deus. Este é o verdadeiro significado do Natal, o nascimento de Jesus? De fato, a Bíblia Sagrada nos revela o fato de que Jesus nasceu, e existe toda uma controvérsia, a gente sabe, em relação à questão da data de que ele nasceu, o que de fato se perdeu durante a história, mas nós estamos focados em nos ater no fato. Isso. E o fato mais importante é que Jesus nasceu. Tem toda uma questão também de que talvez a Páscoa seja algo mais evidenciado por ser uma história mais voltada para o sofrimento e a morte de Jesus, mas eu acredito que não haveria cruz se não houvesse manjedoura. Dessa forma, eu acredito que o Natal ele precisa ser bem evidenciado e precisa ser algo que nós possamos esclarecer às pessoas de que o Natal é a esperança que nasceu para a humanidade. E essa esperança nasceu como nós trazemos para o público. Que data de fato? Foi dia 25 mesmo, de dezembro? De fato não, porque aí a gente tem que entrar em algumas informações importantes. Por se tratar de que em dezembro, hoje, no nosso mês, na verdade, voltado para Israel, mais precisamente no mês de Tevet, que no calendário hebraico a gente vai perceber que ficava entre os dias 20 a 31 de dezembro, era inverno em Israel, e uma das coisas que mais é tocante ao fato de Jesus nascer é o momento em que os anjos aparecem para os pastores no campo, e isso seria impossível de acontecer, tendo o fato de que a Belém era uma cidade muito alta, a cerca de 800 metros de altura, e facilmente a temperatura chegaria dos 4 a 0 graus. Uau. Isso impedia com que os pastores pudessem cuidar das suas ovelhas no campo. Então, todo esse cenário dos anjos aparecerem para os pastores no campo seria praticamente impossível. Por isso que não há possibilidade de Jesus ter nascido em dezembro, devido a essa baixa temperatura que impedia a saída dos pastores para cuidar de suas ovelhas no campo. Então, neste mês é frio no Oriente. Muito frio. Muito frio. Verdade. Então, significa que não há condições. Não há condições. Né? Mas você sabe por que foi escolhida essa data? Na verdade, existem algumas teorias, né? Tem uma questão de que o Papa Papa Júlio I, ele estabeleceu essa data a fim de comemoração para uma substituição de uma festa que acontecia, que na verdade era chamada de Saturnália, onde as pessoas entregavam presentes para as outras. Então, para que tivesse uma certa ruptura da festa pagã romana, foi colocado o Natal no mês de dezembro para uma substituição. Então, foi uma forma encontrada pelo Papa para poder trazer, assim, quem sabe, essa substituição de modo que não fosse mais relacionada a uma festa pagã. Né? Entendi. Então, e ele trouxe... Tem mais ou menos a ideia de quando, em que período foi, que século? Na verdade, foi no século II. Papa Júlio I, no século II, já trouxe essa ideia do Natal ser em dezembro. Então vem de muito tempo atrás, né? Vem de muito tempo e até mesmo algumas datas antes, porém fica essa imprecisão em relação de tantas vertentes que existem. A que mais se aproxima daquilo que é verídico seria essa do Papa Júlio I. Para o dia 25 de dezembro. Isso, dia 25 de dezembro. E, historicamente, né, a gente também percebe que há uma possível, talvez não data específica, mas existem alguns meses que pode ser entendido como o nascimento de Jesus? Alguns pesquisadores vão informar que esse acontecimento pode ter sido entre o mês de março e de abril. E também há outros que falam sobre ser no mês de setembro e outubro, mais ou menos ali no outono, pelo fato de que quando João ele traz a revelação escrita acerca da manifestação do Filho de Deus, como o verbo que se fez carne, que ele tabernaculou,
aí o sentido original de que o verbo se fez carne seria esquenosen, que seria tabernacular-se. Então traz uma ideia de que ao mesmo tempo estava ali acontecendo a festa dos tabernáculos, como se Jesus fosse a provisão de Deus para o momento em que Israel estava ali no seu êxodo, na verdade, e habitavam em tendas. Então algumas pessoas vão dizer isso, que pode ter sido entre setembro e outubro ou março e abril. Não há uma certa precisão em relação à data em si, mas há essas possibilidades de meses. E existe o que é mais preponderante, aquele que é mais aceito ou menos? O que é mais aceito seria março e abril. Março Na e verdade, quando se fala sobre setembro e outubro, é mais por uma questão histórica no sentido bíblico. Digamos assim, num linguajar mais comum, se torna mais bonito, porque se encaixa muito mais com a questão de Jesus tabernacular e acontecer na festa do tabernáculo. Porém, contudo, a data mais específica em relação à questão de meses, aproximadamente, seria março e abril mesmo. Março e abril. Isso. Então, Jesus, que a gente está vendo aqui, basicamente tenha nascido entre março e abril. Isso mesmo. Não tendo nada a ver com o dia 25 de dezembro. Nada a ver com o dia 25 de dezembro. Mas isso impede de ser comemorado, embora lá atrás a gente perceba que ficou entre março e abril. E por que a gente comemora hoje? De fato, a gente tem que perceber uma coisa muito importante, voltada para a questão da própria comemoração em si, e eu acredito que são pontos que a gente precisa observar, é que, primeiro de tudo, a gente precisa entender a nossa liberdade quanto à celebração de alguma festa, até porque a comemoração do Natal ela não é bíblica no sentido de obrigação. Sim. A gente vai perceber que, ao longo do tempo, Deus tem se revelado para o povo de Israel, e para este povo, a gente vai perceber que o Senhor torna certas festas anuais obrigatórias. Como está escrito mais ou menos ali em Êxodo 23 a 25, Sim. a gente vai perceber que tem a festa de Páscoa, de Pentecostes, dos tabernáculos. Estas festas eram obrigatórias. Mas se tratando do Natal, a gente não tem nenhuma referência bíblica para nos trazer a obrigatoriedade. Então esse é um ponto que eu acredito ser importante para que a gente traga para as pessoas que estão nos assistindo que ninguém é obrigado a comemorar o Natal. Porque tem toda uma polêmica por trás, e essa polêmica ela sempre surge na dúvida de pessoas que muitas das vezes querem comemorar o Natal e de outras que não aceitam as pessoas comemorarem o Natal. Então, por não haver obrigatoriedade e é opcional, existe também uma escolha por trás. E em relação à data, por não ser uma data de fato verídica, mas isso também não impede de nos trazer uma lembrança. Eu acredito que isso é para nós usarmos de forma estratégica quando estamos percebendo que toda a sociedade está voltada para essa questão do Natal, sejam pessoas que creem em Deus ou não, e pelo fato de que muitas coisas, até mesmo ornamentais, em lugares públicos, shoppings e outros lugares, vão trazer essa ideia do Natal. Eu acredito que esse é o momento da igreja se mover e proclamar o evangelho devido a essa abertura para falar que, de fato, Jesus nasceu e que isso é extremamente importante. Então, uma estratégia para que o nome do Senhor seja proclamado, né? Conhecido. Com certeza. Conhecido, né? Nós, como cristãos, acredito eu, devemos aproveitar toda e qualquer oportunidade. Isso. A gente já tem muitas dificuldades com as coisas que vêm acontecendo ultimamente, que é as tentativas de tirar a palavra do cristianismo na sociedade. Então, se nós perdermos também o Natal, será que também não perdemos uma porta que seria aberta para a proclamação do evangelho? Isso. Inclusive até escolas, né? Muitas delas, até algumas cidades querem voltar nas suas câmaras municipais a proibição do nome ou a Bíblia na escola, a comemoração do Dia dos Pais, enfim. Imagina comemorar o nascimento de Jesus. Por essa abertura, a gente percebe que pode até se tornar mais fácil um convite para quem não é cristão de participar de uma cantata de Natal na sua igreja, porque vai desmistificar toda aquela questão litúrgica de um culto, ele vai quebrar um pouco aquele clima, né, que às vezes algumas pessoas sentem um pouco pesado, um pouco diferente. Então, pela história do Natal ela ser muito comum, pode ser que uma pessoa se sinta mais tocada até atender um convite de ir para a igreja, numa cantata, algo do tipo. E isso pode fazer com que aquela pessoa possa ouvir o verdadeiro evangelho, que na verdade é o fato de que Jesus nasceu, porque ele nasceu justamente para cumprir o propósito da salvação. E detalhe, enquanto a gente está comentando aqui, a mente começa a dar um giro, né? Verdade. E a pessoa que hoje é evidenciada
talvez direto ou indiretamente, a gente está falando do Senhor Jesus, nascimento do Senhor Jesus. Mas existe um cidadão lá de uma roupinha vermelha, não é? Que fica nas escolas, alguém que fica caracterizado, né? Acaba tomando esse espaço. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse detalhe aí, né? Mas só um adendo em cima da pessoa que é Jesus, sim, que é o Senhor Jesus, o centro, que deve ser o centro. Eu corroboro com os irmãos desta oportunidade que nós temos de divulgar o nascimento de Jesus. Até porque 700 anos do nascimento, 700 anos atrás do nascimento dele, alguém já profetizava claramente que ele iria nascer. Isso, de não fato. É? Isaías parecia que estava vivenciando o nascimento dele. Eu já falei em algumas ocasiões que nós cremos, estou falando, não estou generalizando, mas algumas pessoas, uma boa parte, crê na Bíblia em cima daquilo que já foi concretizado, já se cumpriu. O nascimento de Jesus foi uma profecia. Isso. A Bíblia como um todo, o Antigo Testamento como um todo, e se cumpriu o nascimento dele. Então ele nasceu, cresceu, viveu, morreu, subiu aos céus e vai voltar. Isso é outro tema para outro momento. Mas o contexto que a gente está falando é da pessoa dele, que ele nasceu. Isso. Isto é que é importante, divulgar este nascimento, qual o propósito do nascimento dele. Isso, e até tem um detalhe importante para falar para os irmãos também que estão nos ouvindo, que estão aqui, é que quando você citou sobre a questão do nascimento de Jesus, que havia sido profetizado 700 anos antes, e a gente vê essa profecia de forma bem específica em relação ao contexto, que é lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2, quando ele cita a cidade de Belém, que de lá sairia aquele que iria governar Israel, a gente vai perceber que todo o pano de fundo de Lucas, no capítulo 2, é Maria com José indo para Belém, saindo de Nazaré, e aí a gente vai perceber que tem toda uma ação divina por trás, porque naquele momento o imperador César Augusto, ele fez essa obrigação do recenseamento, todo mundo precisava voltar para as suas cidades naturais, digamos assim, de origem, e aí, pelo fato de que havia esse recenseamento por ordem de César Augusto, a gente vai ver que, na verdade, Deus estava cumprindo uma profecia. Uma profecia. Então, isso mostra para nós, em parênteses, que por mais que os homens poderosos tentem intervir na história, mas tudo está no controle das mãos do Senhor. E o imperador César Augusto estava fazendo recenseamento. Deus estava cumprindo uma profecia. A profecia se cumpriu. Isso. Fato. Ele nasceu. Qual o objetivo do nascimento dele? O nascimento de Jesus, na verdade, ele traz alguns significados. O primeiro que eu posso trazer em relação ao nascimento de Jesus, que para mim seria um dos mais bonitos e uma revelação do Evangelho, é que a forma como Deus ele se assumiu como homem para nos dar o exemplo. Nós vemos muitas das vezes em algumas vertentes religiosas aquele certo distanciamento de Deus da humanidade, como por exemplo o agnosticismo, que diz que Deus pode existir, porém ele está lá longe e não compartilha das dores dos seres humanos. A gente vai ver que o Deus do Evangelho ele é um Deus que não só conhece, mas é um Deus que participa. Então, uma coisa linda do Evangelho é saber que Deus não usou atalhos para poder cumprir a profecia, mas que ele mesmo se encarnou e para isso ele precisou nascer, crescer, aprender, viver como nós, sofrer, morrer numa cruz, mas com um milagre diferente, que seria o milagre da sua ressurreição. Então, para mim, o nascimento de Jesus cumpre um propósito de que, por mais que em outras religiões nós vemos o homem com interesse em buscar o seu Deus, no Evangelho nós vemos Deus em busca do homem, ao ponto dele abrir mão do seu trono de glória para estar presente numa manjedoura. Então, isso é o fato importante para mim de Jesus ter nascido. É Deus abrir mão da sua glória para estar entre nós e se fazer como homem a fim de nos salvar. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus por isso. O principal objetivo é o nascimento em prol da humanidade, né? Isso. Isso é importante, deixar claro. Mas, adiantando um pouco, em se tratando do mundo atual, o Natal ele tem sido, de certo ponto, deturpado com a sua visão. Isso. Ou não? Isso mesmo. A gente acabou de falar, o senhor deixou muito bem claro. E essa ideia
do Papai Noel. De onde veio essa ideia? Já que a gente está falando, Isso. o que é mais comemorado, o Papai Noel está chegando. Papai Noel está chegando. Pedidos são feitos. Pedidos são feitos. Esqueceram de pedir a Jesus, vou pedir a Papai Noel. Verdade. Bom, a curiosidade é que até mesmo a história do Papai Noel, ela tem nas suas entrelinhas uma vertente cristã. A gente sabe que o que hoje é chamado de Papai Noel foi uma figura histórica, que era chamado de São Nicolau, um homem que de fato era cristão. E por que ele ficou conhecido de fato como o Papai Noel? É que ele era uma pessoa muito generosa, que gostava muito de ajudar as pessoas, até um fato em que isso está, de fato, escrito na história, em que, diante de uma situação em que o pai não conseguia pagar o dote de 3 filhas, São Nicolau, sabendo disso, ele conseguiu passar pelo muro desta casa 3 sacos de ouro, para que o pai pudesse pagar o dote dessas filhas, e a questão foi justamente o fato dele ter feito isso sem que alguém percebesse na hora. É essa que traz a ideia do Papai Noel, que desce na chaminé, que coloca o presente e ninguém vê, né? Mas isso tem toda uma vertente voltada para o cristianismo. Então, o que acontece, na verdade, é um grande problema que muitas pessoas não se atêm a isso, é como a gente perde as informações ao longo da história. E que, na verdade, o Natal em si sempre carregou esse significado voltado para generosidade, de ajudar as pessoas e até mesmo alguém que era um cristão, que foi evidenciado como o Papai Noel, de fato, ele era um cristão que ajudava as pessoas. Porém, por questão de marketing, de comércio, a gente vai ver que lá mais ou menos nos anos 1930, isso pela Coca-Cola, coloca aquele velho barrigudinho todo de vermelho, e aí ele se torna um objeto comercial, um objeto para obtenção de lucros. Mas nem sempre foi assim. Hoje, infelizmente, é algo que é mais evidenciado, você não vai encontrar, quem sabe, se você for para o shopping, você não vai encontrar uma figura de Jesus, mas você vai encontrar o Papai Noel. Porém, o podcast Fé Ilimitada existe para isso, para a gente dizer que, de fato, toda a história por trás do Natal, ela se baseia totalmente no nascimento de Jesus. No cristianismo, né? Isso. No cristianismo. Uma coisa que chama atenção é que a coisa é tão bem feita, o marketing é tão trabalhado, que as nossas crianças, eu tenho filhos, nós aqui temos filhos, nós 3 temos filhos. Então, os filhos ficam tão encantados, não é? Por tudo que veio hoje, todo mundo com o celular na mão, é comercial, para publicidade para lá, publicidade para cá. E acaba que isso entra na mente deles e nós temos um papel fundamental enquanto cristãos, enquanto pais, de mostrar a realidade que Papai Noel não é o símbolo do Natal. E não é um presente o símbolo do Natal, muito embora não significa que nós não podemos presentear os nossos filhos. Mas não trazer essa conotação, né, irmão Felipe? Isso é fundamental. Nem ficar como uma regra, né? Porque lá em casa, desde criança, nós comemoramos o Natal, assim, né, sempre falando sobre Cristo, minha mãe sempre ensinando sobre Jesus, sobre o nascimento, mas nessa parte comercial, ela sempre, vamos dizer assim, ela nunca tinha aquela obrigação de, no final do ano, comprar um presente pra gente. Às vezes comprar depois ou antes, mas não para não ficar justamente essa questão da obrigação de, final do ano, um presente. Né? Porque ela sempre ensinou que o maior sentido do Natal era o Senhor. Né? Era o nascimento do nosso Salvador. Isso aí a gente sempre aprendeu. E quem sabe também, né, fazer questão de entregar o presente pessoalmente, para não dizer que foi o Papai Noel, né? Também. Porque essa ideia de que ele à noite deixou lá, né? Isso, Dentro da... Acho que é a bota, né? É a bota que fica... Que hoje é meia, né? É meia. Então perceba como isso cria na mente de muitos, se não a maioria. Isso, né? Mesmo. Infelizmente, isso tem acontecido. Mas o real sentido é o Senhor Jesus. Mas vamos falar um pouquinho mais desse bendito Papai Noel. E a gente sabe que a Coca-Cola, o senhor bem colocou, trouxe essa ideia da cor vermelha, e não é só no Brasil, é no mundo. Verdade. Olha o poder do marketing pesado. E o que o senhor diria mais? A gente tem, além dele, o Papai Noel, nós temos árvores, ou a árvore de Natal.
Isso, a árvore de Natal, os enfeites, os né? enfeites. A estrela na ponta da árvore. Isso. A guirlanda na porta. Isso, a guirlanda na porta. Tem que ter, tem que ter. Na verdade, assim, alguns objetos foram inseridos ao longo do tempo para, quem sabe, até mesmo ter uma veia comercial, porque se existe uma diversidade de produtos, então isso amplia o comércio, faz com que as pessoas tenham mais interesse em comprar mais coisas, porque às vezes comprou a árvore, mas ainda falta as bolinhas, tem que comprar as bolinhas, ainda falta a estrela, ainda falta a guirlanda, então que cada comerciante que vender essa coisa vai estar lucrando, a gente sabe disso. Porém, tem toda uma questão voltada, até mesmo para misticismo, em relação à idolatria de pessoas que adoravam isso há muito tempo, através dos altos, né? Pessoas que adoravam ali debaixo das árvores. Tem toda uma questão histórica também voltada para um homem que a Bíblia cita sobre ele, que a Bíblia fala que ele é o poderoso caçador, essa é a referência que a gente tem, que era Nimrod. Sim. Então, por ele ter um reconhecimento de massa, de muita gente que apoiava ele, que acreditava nele, quando ele morreu, ele foi sepultado, e ao ser sepultado, nasceu um pinheiro no lugar onde ele morreu. Então tem toda uma questão... Onde ele morreu ou onde ele foi sepultado? Isso, onde ele foi sepultado, na verdade. Isso, muito obrigado. E aí, pelo fato dele ter sido sepultado e nascido um pinheiro, aí trouxe toda uma questão de misticismo, de fato, de adoração, de que ele era um deus. E aí essa crença vai perdurando a história, se misturando com outras crenças, e aí hoje a gente tem a árvore de Natal, digamos assim. Crente, olha a pergunta polêmica. Crente pode ter árvore de Natal em casa? Meu irmão, olha, é uma pergunta bastante polêmica, já que o irmão entrou no assunto. Eu preciso dizer também que, historicamente, Martinho Lutero, principal responsável pela Reforma Protestante, ele, no dia do Natal, passeando, ele viu uma árvore e ele enxergou como as estrelas, aí ele vendo através da árvore, como as estrelas ornamentavam essa árvore. E ele se lembrou de Jesus, que é a luz do mundo, que alumiava no meio das trevas. E aí ele levou esse pinheiro para casa e foi explicar sobre o Natal para os seus filhos. Então, é uma pergunta bastante polêmica sobre usar e não usar, porque ao tempo em que Martinho Lutero ele usou, a gente vai ver que também o pinheiro era usado para outros momentos de adoração que não era voltada para o Deus verdadeiro. Então, eu de fato posso dizer o seguinte, que nós temos que tomar cuidado com a motivação que nós temos por trás da coisa. Quando nós fazemos algo, o que é que nos faz tomar aquela atitude? Por que eu coloquei o pinheiro dentro da minha casa? Então, quando não se sabe o certo, se pode ou se não pode fazer, a gente tem que tratar, pelo menos eu penso assim, e os irmãos podem corrigir ou reforçar, a gente tem que tratar o âmbito da motivação. Eu estou colocando o pinheiro na minha casa por quê? Eu estou enfeitando por quê? Eu estou colocando a estrela por quê? Então, se na minha visão, o que Martinho Lutero quis passar através do pinheiro em casa foi a pregação do evangelho, isso abre um leque para muitas outras coisas. Porque, de fato, a gente sabe que tudo foi criado pelo Senhor. Eu não posso jamais condenar um pinheiro, porque é obra das mãos de Deus. Então, para mim, é a motivação por trás, e essa motivação, ela vai gerar o uso daquilo, e o uso daquilo vai determinar se, de fato, foi feito de maneira correta ou não. E essa é a minha opinião. Irmão Felipe, qual a sua opinião? Eu sabia que era uma opinião polêmica. Não, mas eu falando de uma forma mais assim, mais clara, né? Uma opinião que eu tenho é que se for a questão de certo ou errado, o que vai valer realmente é a motivação que você está usando para aquilo ali. Porque se for, aí tem toda a questão das estrelas. Ah, mas aí faz referência às estrelas do Oriente, que orientaram os reis até o dia do nascimento de Jesus. Então, tem toda uma questão realmente da motivação. Claro que o que nós, como crentes, cristãos, temos que sempre manter o equilíbrio. Né? Sempre manter o equilíbrio. Nem ser radical, né? Nem ser radical. Ir para o radicalismo, né? Como a gente sempre aprende, que todo extremo ele é perigoso. Sim, né? sim. Todo extremo ele é perigoso. Então, é o equilíbrio.
Interessante. E se não se sentir bem usando? Agora, não use. Eu acho que é interessante, né, esse ponto que o senhor falou, que eu ia até tocar nessa questão. Se na sua opinião, você que nos assiste, se está na tua casa, se está bem, eu não vou entrar no meio. Não estamos aqui para julgar. Isso. O nosso papel não é para julgar o que você vai fazer ou deixar de fazer. Mas se você se sente bem ou não, aí é você que vai decidir. Eu não vou entrar no mérito. Né? Eu não vou entrar no mérito, porque eu tenho minha opinião formada. Eu não uso. Na minha casa, não uso. Eu não me sinto bem. Sim. Você entende? Uhum. Eu não me sinto bem. Por algumas questões que, inclusive, foram levantadas, né? Eu não me sinto bem com a árvore de Natal em casa. Porque ali não simboliza o meu Jesus. É Givanildo que está falando. Se você usa, não vou entrar no mérito. Mas eu não me sinto bem e, portanto, estamos casados há 23 anos. A gente nunca colocou uma árvore de Natal em casa. Nem mesmo antes. Minha mãe usava. Minha mãe, antes, quando era solteiro, minha mãe usava. Nós não éramos crentes, mesmo assim ela usava. Mas eu não uso. Quem quiser usar, fique à vontade. Se você se sentiu bem, ou se você não se sente bem, também fique à vontade. Eu tenho minhas ressalvas. Porque, já disse, ali não representa o meu Jesus. Sim. O Papai Noel não representa o meu Jesus. Mas não podemos também deixar de falar de Jesus, que está se comemorando o nascimento dele. Vocês estão me entendendo? Estão me alcançando? Eu acredito que é importante a gente se ater a alguns detalhes, como, por exemplo, a figura do Papai Noel que hoje é evidenciada, ela substitui a Jesus. Então, sim, não acredito, isso é o ponto importante. Eu não acredito que tem como comemorar o Natal de maneira correta, evidenciando o Papai Noel. Isso eu já não acredito. A questão do pinheiro, eu acho que ela não chega a ter o mesmo peso pelo fato de que é o seguinte, né? Tem um versículo da Bíblia Sagrada, em Romanos capítulo 14, versículo 3, que diz que aquele que come não julgue o que come. Sim. E a gente tem todo esse contexto de Romanos 14, podemos dizer assim, pela lei da liberdade. Como já foi dito pelo irmão, que vai ter gente que vai se sentir bem e outros que não vão se sentir bem. Contanto que o Natal, ele evidencia a Cristo, eu não acho que o pinheiro tenha a capacidade de substituir o significado. Papai Noel sim, porque é uma figura que desmistifica toda a questão do Natal. Claro, entendo. Mas o pinheiro, aquelas bolinhas ali, a estrela, eu acredito que não substitui. Mas isso vai depender muito de quem está fazendo. Se você vai colocar uma árvore de Natal na sua casa, você vai evidenciar a Cristo? Você vai falar sobre Jesus? Ou simplesmente vai colocar lá e vai deixar as pessoas tirarem seus próprios significados? Então, tem toda essa questão. Quem chegar e ver e não tiver nenhuma explicação, aí pode ser que fique muito subjetivo. Mas, diante dos objetos, eu acredito que não tem poder de substituição. E aí fica a critério, de fato, na minha opinião, na verdade, não discordando, obviamente, mas, na minha opinião, fica a critério da pessoa se sentir bem ou não, porque os objetos em si não têm tanto poder de substituição como a figura do Papai Noel, pelo menos assim eu acredito. Porque o Papai Noel não vai estar plantado na sua casa. Isso. Né? Vai estar aquela figura ali, né? Isso. E os presentes lá, as pessoas vão saber que agora, não foi o Papai Noel que se deixou. Quiser me convidar para uma noite de Natal, um jantar, uma ceia, aí a história muda. Com presentes. Com presentes e tudo. Porque a gente está ali numa comemoração, repito, nascimento de Jesus. Isso. Né? Reunir a família, muitas pessoas que estão longe vêm para a sua casa dos pais, e se quem tem os pais ainda para comemorar juntos, nada contra. O que a gente está falando aqui é a pessoa bendita de Jesus que não pode, em momento algum, ser substituído por nada. Né? Verdade. Nem por a figura do Papai Noel. Quando eu falei da árvore, não estou dizendo que a árvore simboliza Jesus. Sim, sim. Né? Isso não é a questão. Agora, se você se sente bem com ela em casa, tudo bem. Eu não uso por costume, não tenho esse costume. Eu não tenho esse hábito. Mas eu também não tenho nenhum problema em relação a quem... E se eu chegar na casa de um irmão que tem, também não vou lá e criticar e descer a lenha. Deus me livre. Senão você ia me criticar, né? Não, de jeito nenhum. Continuamos sendo irmãos em Cristo Jesus. E com árvore ou sem árvore, Jesus está lá. Acabou. O importante é isso. Vai de costume, não tem nenhum problema.
Porque é bom a gente interagir dessa forma, que a gente está falando para massa. É verdade. Isso, é verdade. Não é, irmão? E a gente aqui não está com ideia de dizer que está certo ou está errado. A gente está trazendo à luz da palavra o que é o Natal. Sim. O verdadeiro significado, o verdadeiro significado do Natal. Eita, eu sabia que ia trazer um pouquinho de polêmica. Mas é bom, é bom. Mas é bom, eu acho que é fundamental. Agora, já falamos sobre o Papai Noel, sobre a árvore, e esse período que o comércio fica aquecido, isso é fato, o comércio fica aquecido. Há uma comparação entre o Dia das Mães e o próprio Natal, que fica, em termos de comércio, que vende muito. E essa data específica para um final de ano, será que não foi bem própria também para aquecer o comércio? Com certeza, né? Até porque a gente vai perceber que o nosso calendário também, ele é sabiamente selecionado, né? Organizado, para que tenha essas datas comemorativas, e os comerciantes aproveitam dessas datas comemorativas para poder também vender os seus produtos. A gente sabe que final de ano tem tantas outras coisas, e aí a gente vai ver também que há uma certa chamada do mercado para as promoções, fim de ano, e tem toda uma visão que se carrega também diante do comércio, é que isso constrange também as pessoas. Por exemplo, as pessoas, por mais que não tenham comprado roupa, por exemplo, o ano inteiro, mas no final de ano sente aquela, digamos assim, a obrigação de comprar, e você acaba até se sentindo mal se você não fizer isso. Mas isso não é imposição da sociedade? Isso é imposição da sociedade. Então, o Natal também envolve isso. O Natal envolve comercialização, toda a jogada de marketing, de mercado, porém é para isso também que a igreja está na terra, para a gente passar a ressignificar algumas coisas, ou melhor dizendo, resgatar os princípios e os valores daquilo que nós acreditamos que é mais importante. Então, se muita gente está focada em aquecer o comércio, que nós como igreja estejamos focados em proclamar o evangelho, o nascimento de Jesus. Na igreja, como devemos comemorar o Natal na igreja? Eu acredito que o Natal, ele pode ser trazido como oportunidade. Algumas igrejas vai ter o princípio regulador do culto, né, a temática litúrgica, que é voltada para aquilo que precisa acontecer no culto, e na minha opinião, o Natal acontecendo no culto não é um problema, muito pelo contrário, ele consegue tematizar o culto para que a gente direcione mais os louvores e a mensagem para um conteúdo mais cristocêntrico. Você já parou para pensar, você fazer o Natal da sua igreja e não falar de Jesus? Não vai fazer muito sentido. Então, na minha opinião, você aproveitar a oportunidade do Natal na igreja é isso. É entender que toda esta temática vai trazer o assunto mais importante de toda a história. E que as pessoas entendam, através de todo o aparato ou toda a organização do culto, seja o que vai acontecer, uma cantata e uma mensagem bem cristocêntrica, mas que tudo isso esteja voltado para evidenciar a Cristo. Então, voltando a dizer, para mim, o uso do Natal no culto nada mais é do que uma grande oportunidade de falarmos do nosso Salvador. Eu já participei de algumas cantatas, né? Inclusive no período da Páscoa também já participamos de eventos na igreja. E o que chama atenção, irmão Felipe, é que a gente percebe e escutamos de várias pessoas, aqueles que concordam e discordam, né, desse tipo de apresentação. Inclusive com até encenações. Na Páscoa, por exemplo, tem a encenação. E no próprio Natal. O ano passado nós tivemos na nossa congregação. E já tinha um casal, eu lembro que casal, acho que ano passado não foram eles, não foi o casal. Irmão Paulo e irmã Leia. Acho que foi o ano retrasado foi. Mas assim, o que a gente percebe quando se tem uma encenação, como isso mexe com a sensibilidade. Como mexe com a sensibilidade. A maioria abraça a causa. Alguns, bem menos, obviamente, criticam veementemente de que aquilo não é para estar dentro da igreja, um teatro. Como o senhor vê isso? Bom, eu vejo alguns pontos que eu acredito que seja importante nós evidenciarmos acerca do Natal na igreja. Aqui o primeiro ponto. O Natal ele é um fato que é histórico e é bíblico.
nós não podemos ignorar a historicidade e a biblicidade do Natal. Porque como é que toda a construção do processo da salvação, seja da profecia ao cumprimento, iria acontecer se Jesus não viesse? Precisamos, como eu disse aqui até no início, não haveria cruz se não houvesse manjedoura. Para que Jesus viesse a morrer, e isso é tão óbvio, ele precisaria nascer. Então, o fato de Jesus ele ser evidenciado no Natal precisa ser mostrado de maneira bíblica, porque está na Bíblia, é um fato, nós não podemos negar que Jesus nasceu. Um outro ponto também é a evidência da encarnação, que a Bíblia vai dizer que esse é o maior mistério da nossa fé, pelo fato de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o Natal, ele humaniza a nossa relação com Deus. Como eu disse aqui no início, de tantas religiões que têm uma certa burocracia no encontro da pessoa com o seu Deus, no Natal, nós vemos a humanização de Deus. A questão dele se tornar homem e se fazer como cada um de nós. Isso gera, até sem querer, uma certa aproximação e uma identificação. Uma pessoa que podia entrar na igreja e ver aquela encenação e entender que o Deus, o Criador dos céus e da terra, se fez homem para nos salvar, isso é algo muito importante. A pessoa se sente também importante porque ela é o alvo do sacrifício. E aí tem toda a questão da evidência da encarnação, a oportunidade evangelística, é uma oportunidade também de a gente praticar a generosidade, a caridade, muitas pessoas fazem até mesmo um amigo secreto no Natal. Então é uma forma de comunhão em que você pode trocar presente com os irmãos e saber que todos estão ali, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E aí a gente vai perceber também a presença do cristianismo na esfera pública, que uma das preocupações que a gente tem, como já foi dito também no início, é como o mundo reage ao cristianismo. E foi dito pelo Senhor de forma muito sábia, como as pessoas se movimentam com leis, com medidas para impedir a pregação do evangelho, o uso da Bíblia. Então a gente, como cristão, evidenciar o Natal, nós estamos mostrando para a esfera pública o quanto é importante essa data para nós, que somos cristãos, mas também somos cidadãos e devemos, diante da lei, representar aquilo que nós acreditamos e que é bom para a nossa sociedade. Então, diante de todos esses pontos, eu acredito que o Natal ele deve sim ser usado no culto, que nós não devemos esquecer do Natal, é uma oportunidade evangelística, é uma oportunidade para mostrarmos para a sociedade aquilo que cremos e que é o mais importante para nós, que é a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Deus vindo a nós, né? Deus vindo a nós. O ano passado eu estive com minha família na cidade de Garanhuns, interior de Pernambuco. E conhecido como um dos melhores cidades para se comemorar o Natal. E ficamos impressionados com o investimento do setor público na infraestrutura, né, da cidade, mas também, sobretudo, como eu diria, meu Deus, naquilo que mais de beleza para ser visto. Ornamentação, né? A palavra é essa, da ornamentação da cidade. Enquanto a gente estava pensando aqui, será que eu vi que não. Isso aí a gente deixa claro. Na ornamentação da cidade, aqui em João Pessoa, a gente anda pela cidade, a gente vê. Ali está falando do nascimento de Jesus? Eu acredito que... Ou em algum momento sim, mas será que aquilo é preponderante para anunciar o nascimento de Jesus? Eu posso dizer assim que a gente duvida quanto à questão da intenção, da motivação. A gente vê que ela é voltada para uma atração turística, digamos assim. Certos locais públicos que precisam ter ali uma certa movimentação e aí a prefeitura se preocupa e coloca essas iluminações. Eu não penso que a intenção é falar sobre Jesus. Eu acredito que é mais uma questão da cidade mostrar que está fazendo alguma coisa para a sociedade e aí iluminar locais públicos ali a fim da diversão dos cidadãos, enfim. Mas eu não consigo enxergar muito a questão do evangelho em si, né? Até porque eu penso dessa forma que não é responsabilidade primordial, inclusive, do governo proclamar o evangelho de Cristo, porque o Senhor deu esta missão à igreja. Então, que eles possam ornamentar e a gente possa evangelizar
e que as luzes da ornamentação não nos façam cegar diante da luz do mundo, que é o próprio Jesus. E essa luz, ou as luzes que são colocadas nas cidades, daria um norte de que estaria anunciando algo novo? Depende, quando há muito investimento, principalmente próximo assim de campanhas políticas, pode até ter um certo interesse. Mas como eu disse, se vai anunciar algo novo, fica a critério de quem sabe mais, realmente eu não tenho conhecimento. Como cristão, a gente já falou sobre Natal, sobre a árvore, sobre Papai Noel. E diante de tudo isso, diante de todo esse cenário que a gente costuma ver todo ano, qual é... Vamos pensar um pouco aqui, irmão Felipe, qual seria o papel, já que porque eu coloquei essa questão da cidade, do serviço público, para iluminar as cidades. E em contrapartida, a gente não vê a igreja. Sim. A igreja se resume apenas em uma congregação ou poucas congregações. Quando eu falo a igreja, não estou falando da Assembleia de Deus propriamente dito, estou falando igreja brasileira. A gente não vê trazendo para o público fora da igreja. Isso. O poder público não tem um papel, concordo plenamente. E foi proposital a minha pergunta. Qual seria o papel da igreja para sair das quatro paredes, para anunciar este nascimento, aproveitando o período natalino, para trazer para o mundo o real sentido do Natal? Estamos pecando nesse sentido? Eu acredito que sim. Sempre que nós não nos atemos à nossa principal responsabilidade, que é a pregação do Evangelho, a gente acaba errando com aquilo que o Senhor nos ordenou, né? Entendemos pela palavra do Senhor que a pregação do Evangelho, ela não é um pedido ou algo opcional, mas ela é uma ordem direta de Jesus, que o Evangelho seja proclamado. E o fato de que a igreja, ela hoje não enxerga tanto as oportunidades para a pregação do Evangelho, eu acredito que isso é um problema que vem acontecendo ao longo dos anos, em que as pessoas na sociedade estão sofrendo muito com a questão do individualismo. A gente está muito preocupado com os nossos trabalhos, as nossas necessidades, aquilo que nós temos que fazer para sustentar a nossa família, as nossas obrigações. Então, às vezes, quando um pai de família ele sai com seu filho ou os seus filhos para poder ir para um local como esse, talvez não esteja nem no último pensamento a pregação do Evangelho, e sim diante da pressão que ele já vive, da luta diária, talvez ele se utilize até mesmo do meio para poder ir para um parque, para colocar os filhos para brincar. Mas diante da oportunidade que a igreja tem, a gente sabe que precisamos de fato de um despertamento para que possamos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer de forma mais incisiva e, quem sabe, também aproveitando melhor as oportunidades, que seria, no caso, o Natal. A tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo. Eu lembro que em Recife, eu não sei como é que está agora, mas todo o período do Natal, a igreja se mobilizava e fechava uma área enorme no centro do Recife e convocava toda a igreja. Estou falando da Assembleia, né? Que eu sou lá da Assembleia de Deus também. De lá e aqui também da Assembleia de Deus. E mobilizava toda a cidade e quase que todo o estado, mas pelo menos a região metropolitana, eram centenas, milhares de pessoas se reuniam em praça pública e iriam comemorar o Natal. Me recordo, lá nos anos de 2005, 2006, aqui em João Pessoa, a Igreja Batista fazia isso lá no centro. Isso, ali de lado. Né? Não é? E eu não vejo mais isso aqui. Eu não sei qual é a igreja que está fazendo, não sei. Mas eu percebo, concordo plenamente com o seu ponto de vista, percebo que a gente está um pouquinho aquém daquilo que deveria ou deveríamos estar. Atuante, seria mais atuante, aproveitando a oportunidade de anunciar em tempo e fora de tempo. Nós precisamos sair das quatro paredes. Verdade. Precisamos ir mais à frente. Não é assim, irmão Felipe? Isso mesmo. Eita! No seu contexto familiar, pai de uma criança com 3 anos, qual o recado que daria para os pais hoje que têm crianças em casa?
Eu acredito que os pais, principalmente voltado para os pais cristãos, nós devemos ter essa preocupação de instruir bem os nossos filhos, né? A Bíblia, em Deuteronômio capítulo 6, quando fala uma revelação de Deus para Israel, que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, e ele diz que nós devemos pegar esta palavra que ele nos deu e nós devemos colocar nos umbrais das portas, enfim, colocar na testa. A gente sabe que tem toda uma questão simbólica, mas uma das ordenanças é: iais e timarás aos teus filhos e falarás dela assentado, andando no caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Então, deve-se haver uma preocupação dos pais na instrução dos seus filhos, porque a gente sabe que o mundo, ele hoje, infelizmente, como a Bíblia diz que o mundo é do maligno, ele trabalha para que o pensamento cristão seja cada vez mais desvirtuado. É justamente a ideia do anticristão. O anticristão é tudo aquilo que se opõe a Cristo. E a gente percebe que existe essa força contrária trabalhando, principalmente na mente das crianças. Porque quando você consegue engodar ou iludir uma criança, você ilude uma vida. Aquela criança ali vai estar carregando aquela mensagem para o resto da sua vida. Então, existe uma certa responsabilidade dos pais em instruir os seus filhos de maneira correta. Será que você, como pai, levando os seus filhos para tirar foto com o Papai Noel, ou até mesmo colocando o pinheiro em casa, ou até mesmo levando para uma praça, a fim de que o filho brinque e se divirta, será que não está faltando também a instrução acerca do verdadeiro Natal, acerca do próprio Jesus Cristo? Então, essa exigência se faz necessária, tendo em vista os imensos e incisivos ataques contra as nossas crianças, para tentar minar dos nossos filhos a mensagem do Evangelho, e esta responsabilidade que está voltada totalmente para os pais. Então, para mim e para quem é pai também, exige-se esse entendimento. Nós somos responsáveis pelo aquilo que os nossos filhos vão aprender de forma direta e precisa. Então, que nós possamos arcar como os pais as nossas responsabilidades de cuidar e também instruir os nossos filhos, preparando eles para viver no mundo, sabendo que não são do mundo. O meu filho me falou uma coisa interessante, quando a sua mãe dava presentes, né, depois do Natal ou antes, guardou na memória, e hoje já adulto, pai, guardou isso na memória. O que significa, se fosse o inverso, ele também teria guardado na memória. Isso. Corroborando com a própria, com que a Bíblia fala, ensinando em todo momento, né? Minha mãe enfeitava, tinha árvore de Natal. Tinha? Hoje acho que não tem mais, mas na época Sim. ela enfeitava a árvore com as estrelas, com, né, com os enfeites normais, mas nunca com Papai Noel. Sim. Nunca tinha Papai Noel, porque realmente o que ela passava pra gente era sobre o nascimento do Senhor, né? Será que o tempo já está indo embora? Mas me vê aqui uma coisa, irmão Felipe. Será que essa mobilização nacional e até internacional, da evidência do Natal, aquilo, tudo que a gente falou até agora, não existe um sistema trabalhando para desvirtuar completamente o sentido desse Natal? De modo que isso está generalizado em toda a sociedade, e acaba que o papel que nós temos enquanto cristãos de alertar, de orientar os nossos filhos, pessoas próximas, a própria igreja, lideranças na igreja, etc, etc. Porque acaba que o sistema, eu diria, o sistema anticristo está trabalhando de uma forma tão terrível que o principal objetivo dele é o quê? Tudo que está relacionado a Cristo, ele ser contra. Será que o sistema não está trabalhando em favor disso? Isso, a gente vai perceber através de duas palavras que eu posso dizer assim, que é a corrupção e a redenção. Existe uma luta, existe um embate entre a corrupção e a redenção pelo fator do seguinte: a gente vai perceber que a festa ela começou de uma maneira pagã. Aí o cristianismo ressignificou essa festa para trazer de fato o seu significado verdadeiro. O tempo passa e aí há uma luta que persiste em corromper o Natal novamente. Então o que precisamos entender é que nós devemos persistir na luta enquanto essa luta precisar ser guerreada.
Nós, como igreja, temos que entender que o fato de, por exemplo, o comércio ter sequestrado essa data não invalida essa data, muito pelo contrário. A gente precisa entender que há corrupções em nosso meio, inclusive no meio evangélico, acerca dos nossos cultos, algumas comemorações, por exemplo. Tem no nosso meio algumas pessoas que acreditam que devem comemorar as festas que Deus colocou como obrigatórias para o povo de Israel. E a gente sabe que são os cristãos judaizantes que fazem tudo isso como uma forma de que também é obrigado para eles fazer. Então isso é uma forma de corromper o culto. E aí a gente vai perceber que da mesma forma acontece com o Natal. E a nossa missão é lutar contra a corrupção, evidenciando a nossa redenção. Então, tudo quanto existe no mundo, existe uma luta do reino das trevas, e seja lá o que for, para tentar corromper. Corrompem as nossas músicas, corrompem os nossos livros, corrompem os nossos professores na escola. Há uma tentativa de corrupção geral. E qual é o papel da igreja? Evidenciar a redenção. Então, a música do crente é redimida, os livros dos crentes são redimidos, a palavra do crente é redimida e o Natal do crente também é redimido. Essa é a ideia que nós precisamos ter. A corrupção, ela precisa ser combatida com a evidenciação da redenção que há em Cristo Jesus. Portanto, o mundo está sendo invadido pelo sistema. Isso. Sistema do anticristo, para tirar completamente o sentido da existência de Cristo, do seu nascimento até a sua ascensão aos céus. Verdade. Isso aí é prego batido, ponta virada, não é? Sim. Como a missão da igreja também é combater isso aí. Sim, sem dúvida. O mundo faz isso, mas a igreja tem que se movimentar. E a igreja tem que se movimentar, estar de pé para levar a verdade para a sociedade, para o povo em si. Meu querido irmão Felipe, temos quanto tempo ainda, irmão Felipe? Temos 5. Estamos finalizando mais um podcast. Um tema polêmico até, de certo ponto, mas tratado com uma leveza, né? Uma leveza. E a gente sabe, além do sentido anticristo, mundano, corrupção é interessante o que o senhor falou. Corrupção não é corromper por dinheiro necessariamente. Sim. Mas é quebra de princípios, né? Isso. Quebra isso de mesmo. princípios, e que a gente tem visto isso com muita, infelizmente, com muita reincidência. Mas o diabo, ele é o precursor de tudo isso. E a igreja tem um inimigo invisível, que se nós não tivermos as armas, como disse Paulo, estivermos munidos das armas para lutarmos contra os principados, contra as potestades. E a igreja tem uma arma, que é a oração. A igreja tem uma arma, que é o jejum. A igreja tem uma arma, que é a palavra. Verdade. Devemos estar munidos. Obviamente, quando Paulo vai falar das armaduras de Deus, também está embutida a palavra, etc, etc. Mas, meu querido, em meio a tudo isso, nesse período final, o senhor vai querer falar alguma coisa? Não, tranquilo. Nesse período de final, que a gente vai concluir já já, qual é o recado que o irmão daria para uma família nesse período de Natal? O que o irmão traria como uma mensagem simples, bem objetiva para quem nos assiste? Depois de passarmos, por tanta história voltada para as datas e para as tradições, se Jesus nasceu em 25 de dezembro, ou se foi na festa dos tabernáculos, se foi entre março e abril, fica essas perguntas ainda, quando foi que Jesus nasceu? Mas a mensagem que eu quero passar para aqueles que vão estar nos ouvindo é que a maior pergunta que a gente deve fazer é se Jesus nasceu no nosso coração. Isso, de fato, é o que traz a diferença para a vida de qualquer pessoa, para a vida de uma família, para a vida de uma nação, pois só ele tem poder de mudar a história. Assim que, como ele nasceu, a história ficou dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo, Jesus, ao nascer nos nossos corações, tem poder para mudar a nossa história de maldição para a bênção. É um fato importante a gente entender isso, porque o Natal é a prova que Deus não desistiu da humanidade.
de todas as tentativas que Deus, através dos homens que ele levantou para tentar redimir a sociedade, a gente percebeu que os homens falharam. E Deus poderia desistir da humanidade porque o primeiro homem, Adão, falhou diante da responsabilidade. Mas aí o Natal é a prova de que Deus não desistiu, de que quando todos falharam, o próprio Deus se encarregou de cumprir a missão. E a importância de aí você entender o Natal é que um Deus tão poderoso e maravilhoso, que domina os céus, permitiu-se ser um homem na terra. Um Deus que abriu mão do trono da sua glória para poder nascer numa manjedoura. E aí o que eu posso dizer para todos que estão nos acompanhando, e eu disse até uma vez aqui já, é que não deixe as luzes das ornamentações da cidade cobrir a luz maior, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o Natal não é somente um momento de a gente abrir e receber presente, não. É de entender que o maior presente já foi dado. E este presente, que é o maior presente que o homem pode receber, chama-se a salvação, e ela é através do Senhor Jesus Cristo. Então o que podemos dizer para as pessoas é que você possa redimir a sua festa. Ressignifique o Natal da maneira correta. Celebre com sua família, mas acima de tudo, adore ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! O evangelista João, no capítulo 1, ele escreveu: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Não deixar que a luz das ruas sucumbam à grande luz, que é Cristo no homem. Né? Acho que é fundamental. O Natal, ele representa, sobretudo, o nascimento de Jesus, como tornou-se carne, o Verbo se fez carne, mas este Verbo se fez carne, ele nasceu no coração de Filipe. Nasceu no coração do nosso irmão Alain, e no meu coração, e no seu coração. Se ele não nasceu ainda, precisa nascer. Que Deus abençoe. Né, irmão Felipe? Isso. Concluímos mais um? Graças a Deus. Queremos agradecer a todos, agradecer mais uma vez a Alain, que tão bondosamente nos... de pronto, né? Atendeu o nosso convite. Foi de pronto. Né, isso? E que Deus também continue te abençoando. Um Feliz Natal para você e sua família. E como de costume, a gente sempre pede para o nosso convidado, que a gente chama, que ele encerre fazendo uma oração por aqueles que irão assistir, acabaram de assistir e que ainda vão assistir essa mensagem. Pode ficar à vontade, Mola. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui diante da Tua presença para te agradecer, Senhor, por esta noite abençoada, por este momento que estamos aqui reunidos para proclamar a Tua palavra e trazer o verdadeiro significado do Natal. Que aqueles que estão nos ouvindo, que puderam nos acompanhar, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, fazer com que tudo quanto foi dito venha frutificar em seus corações, para que eles possam, de fato, entender o que é nascer Jesus no seu coração. Sim. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha transformá-los em novas criaturas, que o Senhor venha redimir a nossa cultura, redimir o entendimento das nossas famílias, Senhor, que o Senhor nos ensine e nos guie diante das nossas responsabilidades, de instruir os nossos filhos acerca do verdadeiro significado do Natal, e que nós possamos utilizar dessa data para despertarmos mais e entendermos que é uma oportunidade para a pregação do Teu Evangelho. Que as Tuas mãos estejam estendidas, Senhor, e que durante essas comemorações, o Teu nome, só o Teu nome seja evidenciado e glorificado. Meu Deus e meu Pai, assim que eu te oro e te agradeço por todas essas ricas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus continue vos abençoando.